Fábrica de podcast. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Hoje eu venho trazer uma pessoa que eu considero um amigo e que é meu cliente, já tá comigo aí praticamente desde que começou a Fábrica de Podcast. Esse cara é fera, é o Valdir Franzini, ele é engenheiro agrônomo, tem 40 anos de estrada. Atualmente ele é consultor, ele é podcaster e também é cachaceiro. E eu disse que ele é cachaceiro, você vai entender por que ele é cachaceiro daqui a pouquinho, depois da vinheta. Fábrica de podcast. E aí, Valdir, como é que você tá, meu amigo? Tudo tranquilo? Que bom ter você aqui na Fábrica de Podcast. Bom também te ouvir, bom também te ver. Uma satisfação muito grande participar do seu programa. E vou te dizer uma coisa, fico lisonjeado também de contar com um amigo, com o meu parceiro, com o meu colaborador. E você não gosta que eu chamo, mas do meu mentor, né, em tantos aspectos aí nessa podosfera maluca que a gente hoje convive, né? Maluca, mas extremamente inebriante, extremamente empolgante, né? Cada vez mais a gente se entusiasma. Sim, a gente vai aprendendo junto, né? Porque, na verdade, o podcast, ele é um produto novo, né? Então a gente vai junto, vai cada dia aprendendo e você pode ter certeza que você também é um mentor para mim. Já aprendi muita coisa com você. E os seus entrevistados também, puxa vida, é só material de primeira. Então, se você que está ouvindo aí esse episódio, vai lá no Spotify, busca lá Academia do Agro, tá? Para você ouvir, aí você vai confirmar e vai entender do que eu tô falando. Bom, mas a conversa aqui hoje, gente, como eu disse, cachaceiro, é no bom sentido, tá? Porque o Valdir tem a sua fabricação própria ali de cachaça. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa água que gato não bebe. Ou bebe, vai saber. Eu já vi alguns vídeos que tem gato que bebe, macaco que bebe. Parece ser bem bom também para eles, né? Mas de fato, muito legal. Alex, a questão do cachaceiro foi até emblemático na gente já citar desta forma, porque existe, logicamente, uma conotação pejorativa em relação ao cachaceiro, por ser aquele cara que bebe demais, porque é cara que se embriaga, e se estigmatizou a palavra cachaceiro. Mas, na verdade, como etimologia de palavra, cachaceiro é igual, o sentido que você dá a um enfermeiro. Sim, a um com certeza. Caseiro. Então, ele cuida, ele trata, ele produz, ele olha, ele desenvolve, né, o produto, né, aquilo que ele olha com muito carinho, que no caso meu é a cachaça. E eu sou bastante aficionado nela, nessa arte, vamos chamar assim, porque e é uma arte mesmo. É uma arte, vocês espero ser feliz aí poder compartilhar com vocês algumas informações. E digo mais, até fazer aqui fazer um jabazinho aí para alguns outros, alguns que vão conhecer, né? Que é o Leandro Dias e o João Almeida, que fizeram um trabalho muito bacana, fizeram um livro, até que recomendo, chamado Os Segredos da Cachaça. E que ele faz uma viagem no tempo, na história, no mercado, na tipificação da cachaça, na forma de produção, na questão de armazenamento, degustação. Cara, é delicioso, tá? Segredos da cachaça. Qualquer livraria encontra-se fácil no Amazon, com certeza vocês vão encontrar lá também. Vou colocar na descrição também. Boa. Me lembra de me passar depois. Sem problema. Inclusive, tudo que eu for falar aqui, eu tenho muito em base com esse trabalho que eles fizeram. Que está bastante fácil, né, de entender, está bastante bem equilibrado. Mas vamos lá, vamos falar de cachaça um pouco. Agora vamos ver algumas coisas muito curiosas, outras coisas que são fatos. A cachaça em si, podemos dizer hoje que ela tem 500 anos de Brasil. É uma história longa, muito longa, que nós temos. E por incrível que pareça,
A cachaça, ela é mais antiga do que o uísque, por exemplo. Em termos Sério de história, mesmo? É verdade. Interessante. Uma coisa bem interessante. E nesse livro vocês vão ver também, poderão acompanhar esse tipo de história. Mas a cachaça é um produto tipicamente brasileiro e que ele foi, inclusive, obteve um registro hoje de originação, né? Hoje é uma cachaça chamada tipicamente, uma bebida tipicamente brasileira, porque ela é única. Não existe no mundo nada que possa ser chamada de cachaça se não tiver essas características. Isso, inclusive, é reconhecido pela comunidade internacional. Então, para você ter uma ideia, a denominação cachaça é uma conquista do produtor brasileiro, tá? E que já foi regulamentada, decretada em lei, da mesma forma como é, por exemplo, a tequila, o conhaque, o famoso bourbon, e muitas outras bebidas que a gente conhece, destilados principalmente. E tem denominação de origem, isso que eu acabei de dizer para vocês. A cachaça também tem a sua clara denominação de origem, que é o Brasil. Ou seja, toda vez que você estiver diante de uma garrafa de cachaça, você saberá que ela foi produzida exclusivamente em território brasileiro no Brasil. Cachaça, a sua definição clara é destilado alcoólico do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar com grau alcoólico de 38 a, no máximo, 48 graus de volume. Enquanto a aguardente tem o mesmo processo de produção. Porém, mas, no entanto, ela não pode ser dita como cachaça, porque ela se tiver acima de 30, abaixo de 38 ou acima de 48, ela é aguardente. Para mim, aguardente e cachaça era a mesma coisa, eu não sabia. Não, aguardente é genérico e cachaça é a coisa específica, exclusiva. Que loucura, tá? Então que interessante. Você pode observar em todas as garrafas, até vou mostrar para ti, os nossos ouvintes não vão ver, mas essa aqui é a São Tomás, que é feita por mim. Todas esses produtos de cachaça... Depois eu vou te mandar o meu endereço, tá? Não, eu vou te mandar o meu endereço, porque essa cachaça você só vai beber aqui em casa. Ela só é então tá apreciada na minha residência. E depois eu até explico por quê. Tá? Porque ela é artesanal. Tá? Sim. E a artesanal, ela não tem o objetivo de ser comercializada. E para ser comercializada, ela tem que passar sob um rígido controle do Ministério da Agricultura. Né? E é um processo bastante amplo, bastante específico. Tá? Mas vale lembrar que a aguardente também pode ser produzida em qualquer lugar do mundo. Tá? A partir da cana-de-açúcar ou até de outras matérias-primas. A gente está falando do aguardente de cana, mas você tem o de uva, pera, maçã, jabuticaba, você pode fazer de várias coisas, mandioca, você pode fazer de tudo, aguardente. Entendi. Então vamos comparar, fazer uma comparação só para o pessoal entender. Vamos falar, por exemplo, cerveja. A cerveja tem lá a lei de pureza da Baviera, né? Que é água, lúpulo e malte. Então, se você segue isso aí, água, lúpulo e malte, você tem cerveja. Perfeito. Se você acrescenta algo mais, ela vira uma bebida mista. Ela deixa de ser cerveja. Perfeito. Então, é como se fosse isso. A cachaça, ela é regulamentada, então ela tem o volume que ela precisa ter, a produção dela é específica. Se ela ultrapassa isso, ela deixa de ser cachaça para ser aguardente. Exatamente. E ela tem uma tolerância de você usar até 8 gramas de açúcar, que eles chamam de cachaça adocicada, né? Que é um limite que a legislação impõe para que você possa dar a denominação cachaça e registrá-la. E sofre um rígido controle, pode acreditar nisso. Esse talvez seja um dos motivos, até aproveitando um pouco da história, Alex, se você me permitir, nós vamos falar um pouco muito ao geral, até para não ficar muito cansativo dos nossos ouvintes, fala, por exemplo, mercado, overview. Hoje existe de marcas registradas de cachaça no Brasil mais de 5.300 marcas. Ou seja, podemos dizer praticamente que umas 5.000, por volta de, são empresas que trabalham com cachaça registradas, possíveis de comercializar e que têm a denominação correta. Que legal. Esse é uma pequena parte do mercado de produtores de cachaça do país.
porque a maioria é irregular. A maioria não podemos chamar de clandestino, porque tem um fator cultural nisso. Sim, sim. Mas elas não são passíveis, por exemplo, de comercialização. Tá? Sim. Então, é um mercado muito amplo e está arraigado na cultura brasileira de uma forma muito forte. Né? Hoje, no Brasil inteiro tem isso, e lógico, que como grande destaque para o Brasil em termos de produção de cachaça, nós temos que estar Minas Gerais, que realmente é o templo, né, brasileiro de cachaça, Espírito Santo, sem dúvida. São Paulo é forte também, e o Nordeste está se apresentando também com muita força, até porque a origem da cana também passou muito forte pelo Nordeste. Você sabe o que foi o primeiro alambique brasileiro? Foi em Minas? Não foi, olha não só que foi. A gente pensa foi. que é porque eu tenho Minas como o estado capital da cachaça. E tem todo sentido, mas a origem, inclusive confirmações históricas, né? Isso aí pode haver até algum debate entre os historiadores. Mas foi em 1537, lá em São Vicente, no litoral paulista. Caraca. E até hoje existe essa usina lá, esse alambique, na verdade, né, moenda e tal. Não está funcionando, mas está lá como Me história. tira uma dúvida. E eu quero saber se é mito ou se é verdade, tá? Já ouvi por várias bocas essa história, que a cachaça surgiu por conta dos escravos. Que eles, parece que eles entregavam para eles a garapa, né, o caldo de cana azedo, ou coisa desse tipo, e aí aquilo começou a evaporar, ia para o teto das senzalas, e aquilo começou a pingar nos ferimentos deles e ardia, por isso que chamava de aguardente. Aí eles começaram a degustar aquilo e acharam interessante e ficaram felizes e tal, e daí surgiu a cachaça. Isso é mito ou isso é verdade? Bacana de pergunta, hein? Vou buscar na minha memória aqui, mas eu vou aproveitar esses mitos ou verdades que você citou, uma delas, vamos começar por ela, e depois vou citar outras também que é bastante curioso para os nossos ouvintes. A cachaça foi descoberta ao arder nas costas dos escravos, como você disse, tá? É mito. É mito. É mito, tá? Aliás, porque é uma história que faz sentido, né? Sim, é uma história que faz sentido. A razão disso aí é a seguinte, é um mito total, inclusive, tá? Daqueles que se alastram pelos grupos de redes sociais e ninguém sabe como começou, nem quando vai acabar. Assim que descobriram que a cana-de-açúcar e a terra brasileira tiveram um caso de amor à primeira vista, os portugueses decidiram trazer para o Brasil o alambique, que foi inventado pelos árabes há milhares de anos. A história de que um tacho de garapa foi esquecido, na verdade, né? Em um canto da senzala, fermentou, evaporou e com calor e com frio ardeu nos ferimentos dos escravos, ganhando assim o nome de aguardente, é um super mito. Que interessante. A palavra aguardente já era utilizada para denominar destilados como o araque, outros destilados, ou kirsch, ou aquavita, ou o próprio whisky, que tem origem histórica na época dos saxões, aquela coisa toda. São palavras inglesas que representavam água ardente. Então é mito. Tá? Cara, que interessante. E eu acho que todo país deve ter a sua aguardente, né? Com certeza. Porque a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, o Bourbon é muito famoso lá, né? Na Rússia, o que vodka. diferencia o Bourbon do whisky? Cara, eu não sei. Eu sei que os dois são os destilados da cevada, né? Do malte, né? Não. Não? Não. Na verdade, eu sou um apreciador de Bourbon, certo? Tem marcas famosas. Não, aí, se eu tomar os dois, pra mim é a mesma coisa. Um que eu aprecio muito é o Jack Daniels, né, o famoso Bourbon lá do Tennessee. A diferenciação do whisky para o Bourbon em si, que também é whisky, mas tem já a denominação Bourbon, até reconhecido, inclusive, é que ele é feito de milho, né? É a partir do milho. Tem uma mistura forte, uma proporção maior de milho. Que interessante. E o whisky é da cevada, da pura cevada. Tá? Essa é a diferenciação básica de whisky. Então o Bourbon leva o milho, além da cevada. Sem dúvida, é uma proporção bem maior, inclusive, do que
a cevada. É como se fosse a nossa cerveja aqui que tem cereais não maltados juntos, né? Isso, exatamente, exato. O Brini acontece do mesmo jeito, só que a composição dos cereais que ali vão são diferentes. Então exemplo, é um blend, né? Não é puro. É um blend. Uhum. Você falou em mito, né? Falou que queria dizer outras coisas aqui de mito, que se é mito é verdade, né? Por exemplo, eu tomei uma cachaça de banana. Você já ouviu falar isso, né? Cara, eu comprei uma cachaça lá em Tiradentes, comprei uma de café, uma de banana. Só que assim, na verdade, eu acho que ela era uma mistura do saborizada, né, de banana. E eu vou te falar um negócio, eu passei mal. Porque eu exagerei, né? E é doce demais. Cara, esse é um puro mito, tá? Como a gente abordou inicialmente, a cachaça, ela é oriunda obrigatoriamente do mosto fermentado da cana-de-açúcar. Se misturou outra coisa, deixa de ser cachaça, né? O resto é aguardente. Se for um pouco mais concentrado, ele vira um licor. Então você tem licor de banana, aguardente de pêssego, de goiaba, jabuticaba, o que você quiser. É verdade, existe. Mas não pode ser chamado de cachaça. Não é que não pode. Não é cachaça de fato. Quer ver uma para você? Cachaça é uma coisa e pinga é outra. É mito ou é verdade? Pra mim, cachaça, pinga, aguardente, sempre foi a mesma, engasga-gato. Pra mim é tudo a mesma coisa. E você tá certo, é verdade. É verdade, não é mito, não. Tá. Na verdade é mito, sim, mas assim, deixa eu verificar. Como você disse, o nome pinga é apenas mais uma denominação das cachaças entre as milhares devidamente registradas, tá? Sim. O consumidor costuma se chamar o que é bom de cachaça, o que é ruim de pinga. Isso é fato. Tá? A cachaça é boa. Não, a pinga já não é. A pinga é aquela que dá dor de cabeça, aquela que não é verdade. O termo pinga surgiu do processo de produção da cachaça, mais precisamente no momento da destilação. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Não, inclusive o nome pinga também tá lá no mito dos escravos que pingou nas costas e ardeu. Exatamente, que não tem a ver, confirma, né? Não se confirma. Então, esse líquido na hora da destilação, ele começa a pingar no alambique, ou seja, começa a destilar a cachaça. Sim. Inclusive, esse início de pingamento da cachaça, quando você faz a destilação, ele é ruim. Aliás, ele não é ruim, ele é péssimo. Ele é veneno, né? É a famosa cabeça. Tá? Quando você faz o processo de produção da cachaça, você corta a cabeça, corta o rabo e fica com o corpo. Bem assim, é como comer uma cobra mesmo, né? Exatamente. A primeira destilada você tira fora porque você tem lá álcools indesejáveis, álcools que são inclusive nocivos à saúde. E aqueles fenóis nobres, os álcools voláteis nobres, que ficam no corpo, na parte central. Ô, Valdir. E o rabo também, que é a cauda, né, que a gente fala, é cortado porque também já ficou abaixo de uma temperatura de ebulição. É como se ficasse aguado, entre aspas, né? No final, ou não? No final ficaria aguado porque ele começa a perder o poder, o teor alcoólico, mas só que ele leva álcools não desejáveis, certo? Inclusive com odores diferentes. E etc. você acha que a gente corre risco tomando qualquer cachaça que a gente encontrar por aí? Corre. É porque eu tenho esse medo, né, essa preocupação. Olha, Alex, assim, algumas dicas, dicas que eu digo assim, algumas recomendações. Se você vê uma embalagem de cachaça, por exemplo, numa PET, esqueça disso. Eu ia te perguntar isso. Não, esqueça isso. Isso aí não tem origem, não tem confirmação de qualidade. Você pode experimentar, ter uma péssima experiência com isso, né? Inclusive a nível de saúde. Por quê? O cara pode pôr etanol ali dentro. Etanol mata. E é álcool, e mata, certo? Então, uma recomendação que eu daria, Alex, para essa situação de você ter uma opção de compra segura, primeiramente, você olhar em qualquer rótulo de embalagem se existe o registro, o produto é registrado no mapa. Tá? Isso é fundamental.
Porque e falo isso de cátedra, por quê? Os registros, o processo de avaliação de registro do mapa é muito severo, mas muito severo mesmo. Pra você ter uma ideia, são mais de 139, até quando me recordo, itens de cuidado, desde o ambiente onde é produzido, se tem azulejo do tipo correto, se tem a aeração correta, se tem a proteção correta contra insetos, animais, etc. Os utensílios são devidamente asépticos. É muito rígido. Então, quando você vê em uma garrafa de cachaça que está escrito registro do mapa número tal, tá? Já é um bom sinal que você vai ter um bom produto na mão. Agora, a garrafa PET, ela só é um indício de que a cachaça não é boa, ou o PET, aquele plástico, libera substâncias ruins na cachaça? Também. São as duas coisas. Primeiro, é a questão asséptica da embalagem. Segundo, é que ela tem interação com aquele plástico, né, com aquele material. Tá? Ele sofre uma interação de luz muito forte, que também altera as características, uma palavra bonita, né? Organolépticas da cachaça. Organolépticas? Tá? Interessante. E também porque não teria o registro do mapa, né? Numa garrafa PET. Não é autorizado a fazer o registro daquele produto em garrafas PET. Agora, saber se esse produtor utilizou uma garrafa PET antes, aí é difícil de saber, né? Exato. Bom, isso aí é difícil de saber. Então, existe também a questão do porquê do vidro, né? Por que se usa o vidro? O vidro, inclusive, diferente de uma cerveja, por exemplo, que é a cor âmbar. E aquilo lá serve justamente para poder preservar melhor o processo de fermentação que a cerveja origina. Então ele também tem esse aspecto de proteção em função dos raios solares. A cachaça já não. A cachaça ela pode ser transparente, pode ser até colorida. Eu já vi até algumas com cores, né? Mas o tradicional é a cor transparente, né, que a gente fala. A cachaça também tem esses processos de envelhecimento, de ficar no carvalho, e isso valoriza a cachaça? Ela continua sendo cachaça? Ela continua se chamando cachaça? Ou ela vai sofrer alteração? Sem problema nenhum. O processo de envelhecimento de cachaça, ele tem dois caminhos. Ele vai por os tanques de inox, por exemplo, né, que é utilizado principalmente na produção de cachaça. Essas cachaças muito conhecidas no mercado, eles fazem um processo diferente do alambique. É feito através de uma destilação chamada contínua, que é feito tudo em tubos de aço, em aparatos de aço, de aço inox, tá? E armazenados também em grandes tonéis de aço inox. Interessante. E já diferente do alambique, que é feito em material de cobre, e que inclusive confere características, não vou falar que é superiores no sentido de serem melhor, mas que distinguem, certo? Qualitativamente em relação a uma cachaça feita pelo processo contínuo. É como comprar uma cerveja industrial e uma cerveja artesanal. Beleza, é isso mesmo. Exatamente. A qualidade é superior nesse sentido em termos dessas características. E o envelhecimento, tanto pelo processo de destilação contínua como o alambique, ele vem também conferir características sensoriais. Que sensoriais, estou falando olfato, estou falando aroma, estou falando paladar e tantas outras coisas. Mas essa produção contínua não fere nenhuma regra para ela ser cachaça? Não, senhor. Se você falar que ela é inferior ou superior, é uma questão aí já de degustação, de gourmetização do produto e tal. De segurança, em termos do que tem ali dentro, não. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que tem um monte de gente que deve ser curioso com isso. Parece que lá na Rússia o pessoal destila sua própria vodka, né? No cantinho da pia e tudo mais.
Se eu der a louca e falar assim, eu vou fazer a minha cachaça aqui em casa, né? Vou comprar cana, vou fermentar, vou estudar sobre... Igual tem um monte de gente que faz cerveja em casa, né? Eu consigo fazer um tiquinho de cachaça aqui na minha cozinha do meu apartamento? Ou não? Isso é impossível? Na hora. É mesmo? O que eu faço aqui, ué. É o que eu faço aqui. A minha casa aqui eu tenho... A minha panela, né, na verdade, de destilação, ela é de cobre para 10 litros. Caraca! Então, 10 litros. Então eu tiro em média desses 10 litros algo como 1,8 a 2,5 litros de cachaça. Que interessante. Tá? Do mosto, do vinho que a gente chama, né? O que é o vinho? O vinho é depois do processo de fermentação que transforma o açúcar que tem ali em álcool, tá? Isso aí vira o vinho, tá? E esse vinho você vai colocar na panela para poder você fazer a destilação através de temperatura e você vai cortando no controle dessa temperatura os álcools desejáveis, favoráveis para você, e o restante você vai conseguindo eliminar. E como saber até onde é a cabeça e até onde é o corpo, até onde é o rabo? Normalmente pelo percentual inicial da fervura, da hora que você começa o processo de ebulição deste vinho, os 0,5%, vamos usar um número bem, é 0,4%, mas vamos falar 0,5% de quando você começa a destilação, aquilo começa a sair, o produto que sai dali, você faz o corte. Ou seja, você calcula que ali, dá um exemplo do meu trabalho aqui. Eu tenho uma panela de 10 litros de vinho, que eu vou começar a ferver para destilar, né? Esses 10, vai começar a fervura e sair esses álcool. A ebulição vai acontecer. E esse álcool que começa a sair, ele vai me produzir cerca de, vamos pôr 2 litros lá na frente. 0,5% quanto dá de 2 litros? 50 ml? Sim. É mais ou menos isso. Isso daí, a hora que eu estiver caindo ali, eu pego esses 50 ml ou 20 ml e tiro fora. Pode ser 1%? Pode também, não tem problema nenhum. Por segurança, até a gente usa isso daí. Tá? E aí, a partir do outro, aí você acumula. Quando chegar a um determinado ponto de ebulição, que passou acima de 92, 95 graus, tá? O álcool, só para você saber, o álcool desejado começa com 89 graus. Caraca! E vai até 94, 95, 96, o máximo. A partir daí você corta novamente, porque já é indesejável esse tipo de produto. Que interessante. É bem interessante. Bom, então... Seria interessante, você falou da vodka, sabe o que você pode fazer da cana de açúcar, desse mosto, dessa garapa, que você vai pôr para fermentar, você vai usar um fermento, tá? Esse fermento já vem da própria produção da garapa, ele já vem junto. Só que é um fermento chamado famoso fermento caipira, e você vai várias etapas que você concentra esse fermento, que nem fermento de pão, igualzinho. Tá? Só que você vai concentrando isso no processo de fermentação no fundo do tacho ali, do tonelzinho que você está fazendo o processo de fermentação. O que é o processo de fermentação? É a transformação do açúcar que está dentro da garapa, tá, em álcool. Sim. Só que você faz também uma diluição com água nisso daí. Tá? É um processo que você dilui essa garapa com água. Para quê? Para você ter um teor de açúcar mais equilibrado, na faixa aí de 16% a 18% de açúcar. Tá? E aí você dilui a garapa com álcool, que normalmente tem um teor maior de açúcar, normalmente na faixa de 20% a 26%, não passa muito disso também. Você dilui e usa o fermento. E o fermento faz o quê? Transforma o açúcar daquela garapa em álcool. Tá? E despende gás carbônico, é assim que funciona. Tá? Aí o que acontece? Esse fermento, quando você usa o caipira, ele vai depositando no fundo da dorna. E isso você vai acumulando e você usa para várias destilações. Né? Interessante. Várias alambicadas que a gente faz. Porém, é como se ele se reproduzisse ali.
É como se ele se reproduzisse. E é verdade. É igual a levedura do leite, né? Que você usa para fazer um iogurte. É um fermento, né? Uhum. E aí, mas só que hoje usa-se fermentos já profissionais, Saccharomyces ruminensis, se me falha a memória o nome. Uhum. E onde que inclusive é feito pelo IAC, chama IAC2, esse fermento é específico para cachaça. Tá? Uhum. E porque ele já vem padronizado, estandartizado. Aí você usa esse fermento sem precisar esperar o fermento caipira. Mas a grande maioria das empresas com produto registrado usa o fermento padronizado, tá? Tem vários tipos, mas usa o fermento padronizado. Feito isso, quando você pega a garapa e põe a água para destilar, para alcançar um nível de Brix, que a gente chama ideal, nesse momento você tem um mosto. Tá? Esse mosto vai fermentar. A levedura vai transformar o açúcar em álcool. Aí, a hora que transformar 100% do açúcar em álcool, tá? Você pega e você vai destilar. Você vai pôr na panela e meter fogo nela para poder começar a causar o processo de ebulição. Que é o processo que a gente chama de destilação. Sim. Vamos lá. Tem a moagem da cana, vira a garapa, você faz o mosto, dilui água para padronizar o açúcar, coloca o fermento, aí vira o mosto de fermentação. E transformou todo o açúcar em álcool, vai para o processo de fervura, que você vai começar a destilar aquele vinho, né? Quer ver? Você vai separar o álcool dele, né? Da água, exatamente isso. Tá? E aí, cara, você pode fazer desse mesmo processo cachaça, aguardente, rum e vodka. Que interessante. Basta mudar o ingrediente principal. Qual é? Que é, no caso da cachaça, cana-de-açúcar. É tudo cana? É tudo cana, você não muda nada. Mas e a vodka que é feita de batata? É feita também, mas só que o segredo da vodka, por isso que ela não é chamada de cachaça, tá? Você pode usar outros cereais, você pode usar. Você pode usar outros ingredientes, batata, cereais, cevada, o que você quiser. O segredo da vodka é que ela é duplamente, triplamente, quintuplamente destilada. Essa é a diferença. Você tem quase que praticamente o álcool puro. Por isso, tanto é que a vodka, se não errei na minha memória, é 54% de teor alcoólico. Enquanto a cachaça é 48%, né? Até 48%, é de 40%, de 38% a 48%. Que loucura. E só muda o processo de destilação. Tá? Interessante, né? Na minha cabeça era batata. E quando você usa, e quando nós estamos falando de moagem, é importante também dizer, né? Pode parecer complicado, e é também, tem a sua complicação. Claro, mas tem todo o sentido. Por exemplo, quando você pega o melado da cana-de-açúcar, é melado, né? Quando você tira toda a água e vira aquele melado. Isso. Você pode fazer água, você pode também destilar aquilo lá. Do melado. Só que não é cachaça, é aguardente. Que interessante. Se você pegar a cana-de-açúcar e transformar isso em rapadura, você pode também pegar a rapadura, diluir ela e filtrar. É aguardente, não é cachaça. Basta, entre aspas, né? Azedá-la, né? Exatamente. Basta azedá-la. É isso aí. Interessante, cara. Nossa, muito legal. Mas é importante para quem quer começar, é muito fácil. Tem cursos aí na internet. Eu mesmo recomendo a escola nós temos a escola do podcast, nós temos a fábrica do podcast, nós temos a academia do agro, nós temos a academia do podcast e nós temos a escola da cachaça. A escola da cachaça. Eu sou Itaberaba, em Minas, aí vizinho de vocês. Procuro Arnaldo Ribeiro. Foi meu professor, eu fiz o curso com ele lá. O cara esse é mestre, esse é top. Tá? Tem outros também, tem outros. O IAC tem bons profissionais, a Exalc tem bons profissionais especializados em destilados, em produção. Ô Valdir. Mas assim, para quem quiser fazer um equipamento básico para era isso que eu ia falar.
a destilação caseira. Então, eu vou te falar os nomes complicados, mas são equipamentos simples. Depois você tá? manda esse nome por escrito que vai na descrição Mando. também. Sem problema. É refratômetro de Brix. Tá? Para que serve? É um instrumento utilizado para medir o teor de açúcar em solução com poucas gotas. Bom, lembra que eu te falei da garrafa? Sim. E depois ele fazer o moço? O refratômetro de Brix, você saber quanto tem de açúcar lá e acompanhar até onde ele vai zerar. Sim. É para isso que serve o Brix. Tem o sacarímetro, que é um instrumento utilizado para medir o teor de açúcar em solução por análise de densidade. Um é por solução, o outro é por análise de densidade. Tem outro bonito também, álcoolômetro, que é um instrumento utilizado para medir o teor de álcool na solução. Como é que você vai saber que está com 48%? Sim. 78%? É o sacarímetro. Taca na língua e degusta, né? Parece. Tem a dorna de fermentação, né? E tem empresas que vendem isso aí. Tem a Santa Efigênia aí de Minas, que é famosa por fazer... são artistas para fazer os alambiques em cobre, tá? Tem o destilador ou o próprio alambique, né? Como nós falamos. Sim. Tem o condensador, onde que vai resfriar aquele ebolizado. Que vai fazer o processo da criptação, né? Igual a chuva, né? Exatamente. Aí tem os termômetros para você controlar a temperatura. E tem a moenda, né? Se alguém que tem que fazer transformar a cana em garapa. E eu faço isso com uma moenda que não é essa de garapeiro de rua, não, que tem motorzinho. É na mão. Eu faço no braço. Por quê? Se eu tenho desculpa e não gosto de ir numa academia fazer, eu faço uma moeda. É para compensar a cachaça que você toma, né? Exatamente. Muito legal, cara. Vamos falar um pouco de degustação? Então, antes da degustação, deixa eu só te perguntar uma coisinha. A cachaça também, ela é definida pelo terroir como um vinho? Rapaz do céu, tem gente brigando muito forte com isso e tem todo sentido fazer isso. E vocês têm aí em Minas exemplos famosos. Sim. Salinas, por exemplo, hoje é um terroir. Sim. Sem dúvida, reconhecido já. Sim. Então, essa questão de reconhecimento, ela tem reconhecimento de origem, que eu falei inicialmente. Ela pode ser nacional, como é o da cachaça, e como tem também de reconhecimento geográfico. Sim. Tá? Sim. E no caso, por exemplo, podemos falar de Salinas, que realmente tem esse reconhecimento. Agora, o que é o terroir? O terroir é justamente aquelas condições aonde a cana, não estamos falando de cachaça, não vamos falar de cana. Sim. Ela é plantada e que tem características próprias daquela região. E isso passa a ser reconhecido pela comunidade, pela sociedade e até por lei. Sim. Existem hoje institutos que fazem isso. É o microclima do lugar, a terra do lugar, exatamente, é tudo, né? Um complexo de a coisas. altitude, Isso. a questão de fertilidade do solo, a variedade de cana que você utiliza ali, o cultivar de cana, igualzinho ao vinho. Isso, tá? mesmo. Mas nós estamos ainda evoluindo nisso, diferente das videiras, da cultura, da vitivinicultura, tá? Que já está um pouco mais evoluída a nível mundial, inclusive, obviamente, que é trazido do Brasil. Hoje no Brasil, nós temos, em termos de vitivinicultura, 5 regiões já com reconhecimento de geográfico. Sim, de produção de uva. Não, inclusive, regiões de café estão migrando para a uva, Perfeito. para o vinho, né? Perfeito. O café também tem acontecido tem essa muito questão isso. Muito de sim, do terroir. Sim. Exatamente. Com certeza. Então, assim, é muito bacana essa denominação e essa busca, porque isso aí diferencia realmente o produto de uma região para outra. Com certeza. E às vezes, uma coisa muito interessante sobre o terroir é que um produto produzido na mesma cidade ou numa cidade vizinha à outra pode ter um terroir completamente diferente. Por exemplo, a minha região, que é São João del Rei e Tiradentes, se você vai para Tiradentes, o terroir é um. Se você vai para São João, é outro completamente diferente. Entendeu? Então, assim, é impressionante isso. E às vezes com diferença de 4, 5 quilômetros, né? De um local do outro. Alex, eu sou agrônomo de formação, né? Não quer dizer que eu seja hoje o mais atualizado, com certeza não. Mas essa questão de
pontos geográficos, Uhum. na agronomia, em cultura, em grandes culturas como soja, milho, algodão e tantas outras, principalmente nos cereais que a gente conhece mais, é fundamental. Você tem a ocorrência, a utilização de cultivares apropriados para determinadas regiões que têm uma altitude acima de 600 metros, por exemplo, e outras abaixo de 600 metros. Sim. Outras que estão a 1.000 metros, outras de 800 metros. Sim. Muda totalmente o comportamento produtivo e também de qualidades, né, do produto. Sim, tá? sim, completamente. Bom, agora a gente pode falar de degustação. Eu quero te perguntar uma coisa. Cachaça é copo americano, é cálice, é taça, é copinho pequenininho para tacar na boca, se bebe de uma vez só, se degusta aos poucos, de fato tem que ter um torresmo do lado para tirar gosto. Me fala sobre isso aí. Você falou de todas as maneiras bacanas da gente tomar cachaça, né? Lógico que você vai tomar cachaça da forma que você mais lhe cabe, né? Aprouver, né? Porém, nós nem falamos de caipirinha, nós nem falamos de tantas coisas boas, de pêssego, com né? certeza. De drinks, né? São fantásticos. Cara, assim, um padrão que se utiliza não é aquele copinho que a gente está acostumado a tomar de café, né? Nos bares, que não é o apropriado. Não é aquilo apropriado, não é o indicado, recomendado. Existem os copos que eles são, de certa forma, tem tipo a forma de um coração, tipo uma tacinha de vinho, 60 ml ele tem de capacidade. Sim. Porque ele favorece, na hora de você fazer uma degustação, tá? Você sentir o aroma, porque ali concentra o aroma na parte superior, que é mais estreito, e na parte abobodada ele permanece um pouco mais o sabor, o paladar daquela bebida. Então, mas isso é uma via muito técnica para você falar ou você apreciar. Lógico que você não vai tomar num copo de cerveja, mas pode, ninguém te impede. Claro. Você degustar tudo a cachaça num gole só também não é prazeroso. Tá? Ela tem que ser degustada, ela tem que sentir o aroma, sentir o sabor. Quando a gente fala, por exemplo, de degustação, nós estamos falando de 5 sentidos. Sim, tá? Visão, nós estamos falando de sensibilidade da cachaça no seu... sensibilidade mesmo no tato, né? No tato, né? da sua boca, dos seus lábios, da sua língua. Você tem o gosto e tem o retrogosto. Sim. O que é uma coisa, o que é outra. Retrogosto é que quando você ingere a bebida, ela depois de aquilo que retorna. 1 minuto, ela retorna para você sente isso daí. E são tudo formas de qualificar e dizer como é que aquela cachaça é. Além do que, se ela é mais ácida, mais doce, mais salgada, a ponta da língua vai te dar o sentido mais de acidez da bebida. A parte posterior da sua língua, tá perto do céu da boca, vai te dar um pouco mais de alcalinidade. Se for do lado esquerdo da sua língua, é um pouco mais doce. Sim. Do lado direito é um pouco mais salgado. As papilas degustativas têm essa característica, também, né? Então existe toda uma normatização para você fazer degustação, você pessoal bebe, gosta, que nem café. Café também usa o mesmo processo, né? Mas existe uma ficha de avaliação que o pessoal usa, é um padrão, tá? E que a pessoa vai degustar, quando quer fazer uma degustação. Eu mesmo estive em Pirenópolis, Goiás, também tem boa tradição. Pirenópolis é a Tiradentes de Goiás, né? Exatamente. Terra das Cavalhadas. Isso. E lá tem um lugar chamado Bar do Elis, tá? E que o cara é famoso pelas cachaças que ele vende, ele é colecionador também, é até bonito chegar, tem milhares de garrafas. Que legal. E a primeira coisa que ele faz quando você senta na mesa dele, ele traz a tábua para você fazer a degustação das cachaças. Que barato. Né? E aí ele diz qual que você gostou, qual que você quer e tal. E até ensina como fazer, né? É bem bacana. Que interessante. Eu tive a oportunidade, Alex, de conhecer o que eles chamam de a viagem do whisky, Expert Voyage, de Whisky Voyage, lá na Escócia, lá em Edimburgo. Nossa, tá? que viagem. É desse jeito, tá?
É uma loucura. Os caras trazem pra você fazer a degustação e eles fazem você notar as diferenças. Sim. Isso que é bacana. Tá? Então, com a técnica correta, né? Exatamente. É porque Então, culturalmente, vulgarmente também, né? A gente tem o hábito de tomar a cachaça como dose, taca na boca, pega um torresmo e põe pra dentro, né? Não sente assim nada, né? É como se fosse assim, pra fazer a cabeça só, né? Pelo teor alcoólico, né? E ele faz realmente, é muito semelhante ao uísque. Sim, um pouco mais, mas ele bate... Ele te põe ele já te põe na temperatura adequada de imediato. E depois você vai só mantendo com pra molhar a palavra e aí, né? Exatamente. Mas assim, só terminando em relação à degustação, essa ficha, ela normalmente você define se aquela marca ou aquele tipo de bebida que você está bebendo a cachaça, ela é não envelhecida. Não envelhecida quando você vê a cachaça branca. Isso não quer dizer que ela é inferior à cachaça colorida. Envelhecida, que normalmente vai ter a coloração, por exemplo, da madeira que foi utilizada para envelhecer, o carvalho, o falso, tá? Então, se ela é armazenada há muito tempo, se ela tem madeira, etc. A cor, você vai poder dizer se é transparente, amarelo palha, amarelo caramelo, é âmbar, amarelo dourado. Tem várias variações. Aroma, se ela tem gosto da cana-de-açúcar. Sim. Se ela tem gosto floral. Gosto de especiarias, hortelã, manjericão. Se é adocicada, se ela é meio herbácea, se ela tem mais um gosto para baunilha. A amburana, por exemplo, que é uma madeira que a gente envelhece muito, dá muito esse sabor de baunilha, assim, um leve toque, né? Sim. São toques. Sim. Tem os frutados também. O pessoal fala, esse vinho também tem um gosto frutado de frutas e tal. É possível também, porque a madeira confere isso, sim, sabe? Sim. Lá no Bichinho, em Tiradentes, né, tem uma cachaçaria famosa. Lá toda vez que eu vou lá degustar algumas cachaças, que é a Mazuma. Até fazendo um merchan aqui pra eles, né? E é uma cachaça fantástica, sabe? E é a cachaça com preço de uísque. A top deles, ela tem cor de uísque, inclusive. E essa top dele, toda vez que eu tomo, parece que eu mordi num pedacinho de coco queimado junto, sabe? É impressionante. E ela não leva coco queimado, né? Isso é que é mais curioso, né? Cara, é muito bacana conhecer isso, a gente mergulhar um pouco nesse conhecimento. Eu estou falando dessa ficha de realização, que na verdade são 10 tópicos. Eu falei aí da marca, eu falei da cor, eu falei de aroma, tá? Você tem o grau alcoólico, de repente uma bebida com 40% de teor alcoólico, você comparar com uma de 48%, você vai ter uma sensação diferente, tá? Eu falei de falta o quê? Falei grau alcoólico, local de produção. Sim, não estava falando de terroir, de jogar, tem diferença. A questão de cor que eu digo assim, se é doce, na verdade é sabor, né? Doce, salgado, amargo, ácido, meio a meio, tá? Você tem uma definição. Sensações. Sensações, eu falei, que sensação? Sensação que eu tô bêbado? Sensação assim, ó, aveludado. Sim, picante, o toque, né? Adstringente, aquele que prega na boca. Pungente, aquele que quer pôr pra fora. Licoroso, ou mesmo alcoólico. Também é uma sensação. Eu falei do retrogosto, né? O retrogosto tem duas sensações para você definir. Se aquela volta que ela dá, ela é agradável ou é desagradável. Sim. Aí você dá uma nota. Sim. Tá? A intensidade, se você achar um material muito forte, moderado, ou meio, pouco moderado, pouco intenso, né? E é isso, são 10 pontos que você define, você vai dar a nota. É lógico, é de caráter pessoal, só para os profissionais, claro. Eles têm balizamento. Inclusive, existe uma tabela criada, eu não sei porquê, mas acho que foi pelo IES, não, pelo IEC não. Foi possivelmente lá pela Escola de Minas. E tem uma roda sensorial da cachaça. Que as pessoas põem ali a setinha para dizer se é isso, se é aquilo. Bem interessante também. Tá? Tudo isso que eu falei para vocês, vou fazer novamente o merchandising, porque vale a pena. Tá nesse livro Os Segredos da Cachaça, do João Almeida e do Leandro Dias. Depois os nossos ouvintes poderão
consultar aí na sua descrição. Fantástico, Valdir, fantástico. Nossa, você me esclareceu muitas coisas que eu acreditava, né? Como eu te falei, para mim cachaça, pinga, aguardente, era tudo a mesma coisa. E é legal e a gente conhecer, né? Porque igual, eu sou super, mas super a favor de regulamentação desse tipo de produto. Porque é um produto extremamente... que ele pode se tornar extremamente perigoso, né? Nocivo para quem o consome. Então é como remédio, né? Teve uma vez que eu editei um podcast de um médico falando que o álcool é um ansiolítico poderosíssimo, que você toma altíssimas doses e compra sem receita. E o ansiolítico que você compra na farmácia com receita, que ele tem tarja preta, ele não é tão poderoso quanto uma cachaça, por exemplo. É verdade. Você entendeu? É verdade. É muito verdade. louco isso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e eu acho muito interessante e tem que ser regulamentado mesmo e quem não a gente tem que ficar atento, né? Tem que tomar cuidado com esse mercado. Viu, Alex, tem um ditado que fala o seguinte, né? Acho que é conhecido também. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Claro, né? Tá na dose. Claro, óbvio. Então, qualquer bebida, não só a cachaça, qualquer outros destilados ou mesmo fermentados, tem que ser considerado como algo de deleite, algo de prazer, algo que te dê satisfação, mas em momento algum que possa te levar ao mal, levar ao mal-estar, alguma coisa nesse sentido. Sim. Talvez essa seja a grande diferença de tudo, não é só de bebida. Não, até água em excesso pode causar uma doença grave em você, né? É verdade. Valdir, então eu quero sair um pouquinho da cachaça agora, porque eu quero te perguntar o seguinte: por que você virou podcaster, homem? Qual foi, quando surgiu esse insight aí, opa, vou ser podcaster, vou gravar podcast? Meu amigo Alex, assim, é uma história muito, para mim, muito bacana. A minha chegada ao podcast, basicamente, de um sentimento meu de gratidão a muitos atores, muitos amigos, muitos colegas, com quem eu convivi nesses 42 anos de trajetória profissional, tem como agrônomo no setor do agronegócio. E eu tinha essa vontade, eu falei, eu preciso devolver um pouco do que eu vivenciei, que eu conheci, tantas pessoas, mentes brilhantes, e levar isso de uma forma mais organizada para esse povo. Cara, e quem te ouve no seu canal, quem ouve a Academia do Agro, consegue perceber essa devolutiva, sabe? Essa gratidão. De fato, você mostra isso lá no seu canal. É impressionante. Que bacana, cara. Mas, como eu disse, surgiu desse sentimento. E como é que esse sentimento surgiu? Quando eu saí da vida minha profissional, da vida corporativa, eu montei, não profissional, mas da corporativa, eu montei uma consultoria e comecei a andar por esse mundo afora. E lá no Mato Grosso, eu recebia muitas ligações, sei lá, muitas, mas toda semana, 1 ou 2 amigos, clientes, colegas me ligavam: cara, eu tô com problema na minha equipe, tô com problema nisso, tô com problema daquilo, o que você me aconselha e tal? E eu sou consultora para isso, para dar resposta para as pessoas. E olha, usando o jargão dos advogados, tudo pro bono. Como é que eu vou comprar? Eu vou cobrar uma consultoria, uma informação com um amigo, com um cara que me ligou, e eu ficava com isso na cabeça. Pô, as pessoas precisam de informação útil. Não, da mesma forma que se você me ligar e falar assim: Alex, vou gravar isso, qual o microfone que eu uso? É óbvio que eu vou te passar isso aí na hora, né? Então, eu ficava com esse troço na cabeça, eu preciso devolver isso pro pessoal. Então, gratidão. E aí eu conheci, em função da realidade lá do Mato Grosso, que eu passei um bom tempo lá, um ano e pouco lá, e que tinha dificuldade de comunicação, de rádio, essas coisas todas, e eu ouvi falar do tal de podcast O Assunto, da Globo, da Renata Lopresti. Sim. E eu ouvi aquilo, cara, e eu gostei. Por que eu gostei? Porque aquele podcast trazia diariamente, pontualmente, um assunto atual do momento que estava causando clamor na sociedade, na comunidade, assunto tipo
guerra, tipo doença, aquela coisa toda, e se aprofundava com 2 ou 3 especialistas trazendo seu parecer, que dava uma sensação de muita sensatez, racionalidade e um enfoque diferente. Era uma reflexão muito boa. E eu baixei aquele troço no celular e começava a viajar ouvindo aquilo. E eu falei, cara, tá aqui, é isso que eu vou fazer com esses meus colegas. Eu vou ver como é que funciona esse tal de o quê aí, o podcast. E foi a luta. Foi aí que eu, nas pesquisas, olha, o meu gato tá subindo aqui. O gato tá aí. Ninguém vai agora ver, ficou, né? Você ficou bem cabeludo agora aí. E aí, cara, eu fui aprender isso. Eu sou curioso, como falamos da cachaça também, que entrei, é um hobby meu, uma coisa minha, né? Eu fui conhecer o podcast. E nas pesquisas, eu conheci o nosso amigo lá, Igor, e o Jefferson, da academia. Da escola do podcast. Da escola do podcast. E eu mergulhei naquele trabalho de conhecer tudo do início, cara, tudo do zero, toda a questão de equipamento, aquelas falsas ilusões que você tem. Pô, eu vou ter que montar um estúdio para mim fazer um negócio poderoso e tal. E fui vendo que não era bem assim, que a coisa tem sentido, sim, você pode qualificar, mas você pode começar com um celular, você pode começar com uma coisa muito simples, né? E eu mergulhei de cabeça nisso aí. E foi assim que eu comecei o podcast e me tornei podcast. Cara, o podcast é uma ferramenta muito interessante e muito poderosa, tá? Porque ele é democrático para quem ouve e democrático para quem produz. Porque você falou uma coisa muito interessante. Se você tem um smartphone na mão hoje, você pode se tornar um podcaster, né? Perfeitamente. E o podcast, ele migra do rádio, né? O rádio, imagina você, tá? Imagina você chegando lá com a sua pastinha debaixo do braço, no diretor de uma rádio local e falando assim, olha, eu quero apresentar um programa, que seria a Academia do Agro. Imagina o custo que você teria para montar a Academia do Agro numa rádio. Sem contar que seria localmente o programa, né? Você ia abranger o quê? A sua cidade, um raio aí de, no máximo, 150 quilômetros, né? Então, o podcast ele é muito poderoso. E o mais interessante é que essa coisa de não precisar se prender à visão, né? É algo mais fascinante ainda, porque você está dirigindo, você está com um podcast ali rolando, né? Você está cozinhando, você está fazendo a sua cachaça, está ouvindo podcast, né? Não tem companheiro melhor para as horas inúteis do homem. O homem ele tem que lavar a louça para a mulher, ele tem que lavar o carro, ele tem que limpar a garagem, ele tem que caminhar com o cachorro, não é verdade? Cara, e eu me lembro muito bem de uma vez você me falar uma coisa muito interessante que me marcou e que eu não pensava dessa forma, que o podcast é uma conversa ao pé do ouvido, né? É uma conversa ao pé do ouvido e que você ensina... como você disse, né? Você tá ali sendo mentor para tanta gente. Você não tem noção, né, de quem te ouve e o que aprenderam com você. E isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Alex, eu sei que é importante, mas acho que é oportuno comentar um negócio do podcast. E essa visão da escola, como eu comentei com você, hoje nós temos uma mentoria que nós participamos também, bacana, e a interação, isso que nós estamos fazendo aqui, essa troca de informações e de conhecimento que vai ao ar, e isso é fantástico. E essa questão do pé do ouvido pegou tanto, e eu sempre falo, olha, não tem coisa melhor do que você falar ao pé do ouvido de alguém, porque aquilo bate no íntimo do cara. A sensação do seu ouvinte, da sua audiência, é que ele está falando para você. Ele não é uma coisa dispersa, não, é você e ele raciocinando. E nesses momentos em que você está até com outras atividades, sem necessidade de ter visão, ficar atento, te dá ainda mais cumplicidade, te dá muito mais proximidade. Isso chegou a um ponto que nós, dentro da mentoria lá da escola, foi sugerido por uma atriz, uma colega nossa, o nome dela é Alessandra Camargo. Ela tem um podcast sobre vinhos, tá? Sintonia do vinho, bacana. Você já me falou sobre ela. Tá.
E aí ela desafiou, dizendo assim, conclamou o grupo para fazer uma novela, uma radionovela, a gente resgatar a radionovela. Cara, isso é fascinante. Não, olha só. Isso é incrível. E aí nós juntamos um grupo, somos acho que umas 20 pessoas, e tem inclusive um diretor de teatro, que é o Córdoba. Até na pitada que nós tivemos em dezembro, ele participou lá. E nós temos todos os alunos contribuindo com as vozes, e agora eles estão selecionando o tipo de voz. Já tem um roteiro pronto, que é um roteiro baseado numa obra do... Se precisar de mim, pode chamar que eu topo, tá? E é baseado num conto de Machado de Assis, que é O Relógio de Ouro, tá? E aí na escolha lá já tem várias vozes, nós estamos gravando, nós temos artistas trabalhando também, diretores de arte, a própria Alessandra, ela é escritora e também atriz, e os nossos colegas da escola participando aí, contribuindo com vozes, com sugestões, fazendo roteiro, isso e aquilo. Então eles precisavam dar um nome, né, para a nossa futura radionovela. E foi todo mundo que você imagina, que pensou, pode novela? Não pode, vai, daquele nome. Aí, surpresa, qual que é o nome que eu sugeri? Foi Acatado, que é Ao Pé do Ouvido. Então a radionovela vai chamar cara? Ao Pé do Ouvido. Então eu fui assertivo ao falar aqui e isso me marcou, né? E eu uso muito isso, né? Que podcast não é nada mais, nada menos do que uma conversa ao pé do ouvido, tá? Okay. E aproveitando, né, para você, de repente, se tiver interesse de utilizar alguma coisa, né, minha lá, não é? Eu sou artista de voz, eu faço várias vozes, tá? Eu tenho o meu canal que chama Os Filhos de Lauro Cid, depois eu vou te mandar o link para você ouvir. Bacana. E dentro dos Filhos de Lauro Cid eu faço todas as vozes. É um programinho humorístico, né? Por enquanto tem só 2 episódios, porque ele foi só um embriãozinho ali para jogar a ideia, né? Inclusive hoje já tem um dublador interessado nele pra gente trabalhar junto. E até entrevistei ele, o episódio já tá editado, deve ir pro ar amanhã ou no máximo quinta-feira. Valdir, foi muito bom essa conversa. Foi, sabe, assim, a gente falou sobre mais de uma coisa, né? Que a gente falou de cachaça e de podcast. E é gostoso demais falar do que a gente gosta, né? É verdade. Você esclareceu muitas dúvidas aqui sobre a cachaça, que eu nem imaginava, não tinha nem noção. E nunca imaginei também que eu podia produzir cachaça aqui se eu quiser, no meu apartamento, né? Tranquilo. É muito fácil, né? Você vai gostar. Bom, vou deixar o microfone para suas considerações finais. Bom, Alex, como eu te disse, eu tô exultante em ter conversado contigo, de participar do seu trabalho, do seu podcast, que a gente tem uma relação, eu não diria próxima, até porque estamos remotamente distantes, mas muito próxima em objetivos, em bom trabalho, em fazer qualidade, em levar bons fluidos, boas informações, bons conteúdos para todos. Então, eu que agradeço também ter essa grande chance de estar aqui contigo e também compartilhando com os nossos ouvintes. E desejar a todos aí muita tranquilidade, muita serenidade, que nós vivemos cada dia que passa tempos e mares mais revoltos, né? Em relação seja de guerra, seja de pandemia, seja de política, e que todos tenhamos aí a tranquilidade, sensatez aí de passarmos por isso bem, certo? E sempre pensando no melhor para a nossa família, para o nosso bem-estar e para os nossos semelhantes. Então deixo um abraço a todos e novamente grato pela oportunidade. Cara, muito obrigado. E se for tomar uma cachaça, né, olha se ela tem um registro, né, conheça a procedência dela e beba com moderação, da forma correta, né, deguste-a, né, com amor. Perfeito, falou tudo. Não é isso, Valdir? Tá bom então, pessoal, falei aqui com o Valdir Franzini, do canal Academia do Agro, e inclusive eu sugiro a você para ir lá no Spotify, buscar por Academia do Agro e ouça desde o início, porque tem muita gente interessante ali
que o Valdir bateu papo desde 2020, desde março de 2020. Dia 1º de maio de 2020. 1º de maio de 2020. Então tem muita coisa legal. E se você quiser produzir, gravar, criar o seu canal, ter o seu próprio podcast, eu posso te ajudar. Acessa lá, afabricadepodcast.com.br. Você grava com o seu próprio smartphone, envia o áudio pra gente, a gente edita, masteriza, cria as vinhetas e de gorjeta eu crio o canal pra você e te coloco nas plataformas. Semana que vem tem mais papo aqui, gente. Um abraço, até amanhã. Até amanhã não, né? Até semana que vem. Tchau! Fábrica de podcast.